Bom dia, irmãos, graça e paz de Cristo seja com todos nós, amém? Meus irmãos, temos divisão de classes hoje? Se sim, então esse é o momento, né? Já oramos, nosso irmão já orou. Então também aqui no começo da nossa classe nós vamos fazer uma oração também pela nossa turma aqui, ok? Irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso estudo da confissão de fé. Nós vamos trabalhar o tema do batismo, que é o tema do sacramento ainda, né? Nós vamos desenvolver o capítulo dos sacramentos, mas agora nós vamos falar da parte do batismo, né? De um dos sacramentos do pacto da graça, que é o batismo. Vamos orar então, antes de começarmos, oremos. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus Santo, digno de adoração, de glória, de louvor, de majestade. Estamos aqui, ó Deus, teu povo, em tua presença, agraciados pelo Senhor por mais um dia, especialmente um dia separado para o bem das nossas almas. Enfrentamos lutas na semana, enfrentamos desafios constantemente, tentações, provações, e o Senhor nos permite, ó Pai, nesse dia buscar um descanso espiritual, fortalecer a nossa alma na fé, na doutrina, buscar o conforto, o consolo que vem de Ti, e por isso estamos aqui, ó Pai, para podermos nos alimentar espiritualmente, suprir as nossas almas. Ó Deus, buscar do Senhor a graça para enfrentarmos os dias maus em que vivemos, poder assim, fortalecidos no Senhor, combater o bom combate da fé e também ter a Tua proteção sobre nós, sobre a nossa família, sobre a Tua igreja, que vem da Tua palavra, a segurança espiritual que vem de Ti. Também abençoa, Deus, todas as nossas famílias, necessidades, nos protege, nos guarda e nos abençoa. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, antes de entrar na lição de hoje propriamente, tem um trecho lá na confissão, no capítulo anterior, que eu queria voltar lá só para a gente ler e fazer um breve comentário, que é o capítulo dos sacramentos. Deixa eu ver aqui a página 363, nesse livro aqui. Nós temos aí, não sei se tem ainda, depois, se você não tem a confissão de fé impressa, você pode pedir aqui, se ainda tiver, eu acho que temos ainda, um livrinho de bolso que tem a confissão de fé do Westminster, o catecismo maior, só para a gente ler e fazer um breve comentário. Então, seria interessante que é o capítulo dos sacramentos, deixa eu ver aqui a terem, né, nos seus lares, e tem muito uso útil, né? Nós temos aí, não sei se tem ainda, depois, se você não tem a confissão de fé impressa, então eu recomendo. Você pode que os irmãos tenham de posse, né, esse livrinho aí da nossa confissão. Um livrinho de bolso que tem a confissão de fé do Westminster, até mais prático de maior para a gente ler e o breve, então seria interessante que é os irmãos também dos sacramentos, deixa eu ver aqui a terem, né, nos seus lares, e tem muito uso. Mas então eu recomendo. Você pode, no capítulo dos sacramentos, na seção 4, capítulo dos sacramentos, ele diz o seguinte: há só 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho, o batismo e a ceia do Senhor. Eu não vou fazer aqui um apanhado, mas na Igreja Católica Romana tem 7 sacramentos. Então tem lá o batismo, que é diferente o entendimento, você tem lá a primeira comunhão, né, que é a confirmação, e tem outros sacramentos lá. A gente poderia depois fazer um estudo para conhecer os sacramentos, mas, na verdade, também não é tão central para nós, porque são tradições, é mais por uma questão histórica de conhecimento. Então, a fé reformada crê em 2 sacramentos, batismo e ceia do Senhor. E aí, essa questão, irmãos, não é polêmica, não há dificuldade nenhuma. Toda igreja que você for, evangélica, as igrejas cristãs, protestantes evangélicas, elas creem nesses 2 sacramentos. A única coisa que vai ter alguma situação é o que nós já vimos na aula passada, que é a questão do meio de graça, e para uns é só
memorial. Mas a confissão de fé, ela continua diz o seguinte: nenhum deles pode ser administrado senão por um ministro da palavra legalmente ordenado. A confissão, então, ela vai citar aí nessa sessão, ela vai citar alguns textos da grande comissão, que Paulo diz que ele batizou. E aí, assim, isso poderia ser polêmico, e as pessoas perguntam, mas por quê, né? E até uns jovens aí já andaram me perguntando, se tem alguém ali prestes a morrer, e ele creu, e por que não batizar? Então, a nossa confissão de fé, ela entende que, e como nós já temos visto, as marcas da igreja, a pregação, a disciplina, os sacramentos, isso foi confiado à igreja. Então, por uma questão de ordem, e também por entendimento de vocação, então não é qualquer pessoa que pode, na nossa visão aqui reformada, confessional, ir lá e batizar, ou então distribuir os elementos da ceia. Então, a visão reformada, a teologia reformada clássica, então, entende dessa maneira, tem base bíblica, os versículos estão aí, tem base bíblica, eles citam os exemplos dos apóstolos. Então, embora, eu até ensinei aqui na quinta-feira, que a grande comissão, ela chega à igreja, né, Cristo disse para os apóstolos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas no livro de Atos, você vê a igreja evangelizando. Então, nós percebemos claramente que a igreja, ela evangelizava. A questão dos sacramentos, mas Filipe batizou, mas Filipe era um evangelista, ele era um oficial, de alguma maneira, etc. Então, na história da igreja, por uma questão de ordem, isso foi confiado à igreja. Então, é algo que a recomendação, então, você como presbiteriano, então você tem essa recomendação teológica, por questão de ordem, então, que quem deveria ministrar os sacramentos é um ministro ordenado, certo? E aí, só para trazer essa informação e mostrar isso e responder esse questionamento que é feito, né, sobre essa questão aí. No próximo capítulo do batismo, nós vamos reenfatizar a questão que não há um desespero, porque a pessoa não é salva pelo batismo. Então, nós não ficamos assim, mas se a pessoa não for batizada, tem um exemplo lá do ladrão da cruz, que foi salvo, né, e nós sabemos que não é o batismo que salva, ok? Então, irmãos, agora nós vamos entrar no capítulo do batismo, que é o 28, da confissão de fé. Eu vou ler alguns textos bíblicos, depois vamos ver o texto confessional, e em seguida o comentário, né, para a gente aprender. Mateus 28, 19, a grande comissão, diz assim a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a grande comissão, a nova aliança, Jesus manda pregar e batizar, correto? Ide por todo o mundo, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula trina. Batizando, nós vamos ver, tem um elemento da água, e a fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o batismo com água, ele é um sinal, um símbolo, ele representa esse batismo que é interno, que é quando você crê e se arrepende. Quando você crê no Senhor, você recebe o Espírito Santo, você é batizado no corpo de Cristo, você é unido a Cristo. Então, o batismo que acontece na igreja, de adultos, ele tem que ser um sinal daquilo que já aconteceu dentro. No caso da criança, ela é batizada por causa do pacto e na fé, na promessa de que essa regeneração vai alcançá-la no tempo devido. Então, é confiado, ela é exposta à promessa, à pregação.
E ela, no tempo devido, então, essa promessa vai se cumprir na vida dela. Então, é por isso que nós batizamos as crianças. Mas o batismo representa essa questão espiritual e mística. O batismo representa a regeneração, a lavagem dos pecados. Ele representa. Mas a questão real acontece quando você, de fato, experimenta do Espírito Santo na salvação, ali na regeneração. Romanos 4,11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incrédulo, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, Paulo, falando de Abraão, ele diz que até mesmo o selo da circuncisão, o sinal da circuncisão, ele é um selo da justiça da fé que ele já teve. Então, a realidade já tinha acontecido com Abraão. E ele tinha agora um selo externo confirmando essas coisas para ele. Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Tito 3:5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, essa figura de lavar, irmãos, a circuncisão também tinha uma ideia de lavar, de cortar o prepúcio, de jogar fora uma impureza, algo impuro, de purificação. Então, há uma continuidade entre a ideia de limpeza, de purificação na circuncisão e agora no batismo. Apareceu João Batista pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, Marcos 1,4, e depois ele diz aí, deixa eu ver, não sei qual é a referência, mas não coloquei aqui por algum motivo, mas ele diz, ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele. Aqui é Romanos 6,3. Fomos sepultados na sua morte. Romanos 6,4 agora. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pronto, são os textos que a confissão de fé cita. Eu vou ler agora o texto da confissão, capítulo 28, seção 1. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados, também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Esse sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até ao fim do mundo. Ok? Então, aí é o texto confessional. Deixa eu só colocar aqui a apresentação, para facilitar para mim aqui. Irmãos, então, nós temos aprendido aqui na igreja que Deus é um Deus de aliança. Essa aliança está lá no Gênesis, desde o princípio. A aliança, irmãos, ela tem vários conceitos de aliança, mas ela é um ato soberano de Deus para com o homem, é uma maneira de Deus se relacionar com o homem, e no centro da aliança, Deus chega para o homem e faz promessa, livremente. Deus entra em aliança com o homem, Deus promete coisas para o homem. Nessa relação de aliança, Deus diz, eu sou o seu Deus, você vai ser meu povo. E aí Deus diz ao homem, agora está aqui os termos da aliança. Faça isso, obedeça, está aqui os sinais da aliança. Esse aqui é o sacramento, um sinal meu que eu lhe dou. Então, por exemplo, lá no Éden, qual era o sacramento ali do pacto das obras? A árvore da vida. Então, aquela árvore da vida era um sacramento. Veio a queda, Deus entra em aliança ali no proto-evangelho com Adão, mas mais na frente tem o caso de Noé. Deus entra em aliança com Noé e ele deu um arco. Deus prometeu o que a Noé? Não vou mais destruir a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do homem desde da sua meninice.
Aí Deus promete, Deus dá um sinal de que o que Ele prometeu, Ele vai fazer. E esse sinal é o quê? O arco. Então, há um padrão na aliança de que Deus entra em aliança com os homens, Ele promete coisas livremente, soberanamente, e não fica só na palavra, não fica só na promessa verbal. Deus chega e Ele dá um sinal da aliança, que é o que nós estamos vendo no caso de Abraão. Aqui na pregação também nós vimos. Deus chama Abraão, Deus diz: Abraão, você vai ser o pai de numerosas nações, ser tu uma bênção. E aí Deus faz aquelas promessas da terra. Lá na frente, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, esse é o sinal da aliança, todo macho vai ser circuncidado. E quem não circuncidar, nós já vimos também, havia uma sanção, uma punição, era uma quebra da aliança, o não circuncidar. Era algo que Deus é soberano, é pela graça, mas Ele diz o que é que nós temos que fazer, e principalmente aí no caso de um sinal que cabe a nós praticar em obediência a Deus. Então, dentro da aliança com Abraão, o sinal era a circuncisão. E nós, presbiterianos, então, à luz da Bíblia, nós entendemos que há uma continuidade, que nós somos um povo da aliança. Quando chegamos no Novo Testamento, Maria, Zacarias, acho que é Zacarias, né? O pai de João Batista, lá aquelas pessoas ali no Novo Testamento, veja depois o Magnificat, né, que Maria canta, o cântico do pai de João, né, que, se eu não me engano, é Zacarias. Perceba lá que eles estão dizendo que o que Deus disse para Abraão, Ele está cumprindo. Então, há uma continuidade, é a mesma aliança. É a mesma aliança. Ele está dizendo, Deus está cumprindo o que Ele prometeu para Abraão, lá no Antigo Testamento. E agora, no Novo Testamento, foi dado um novo sinal da aliança. Jesus é que estabelece a nova aliança. Quando é que a nova aliança foi estabelecida? Uma coisa é certa, Jesus ele veio na antiga aliança, na transição, e Jesus então cumpriu toda a lei da antiga aliança. E aí eu já vi alguém dizendo assim, que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo, quando o véu do templo foi rasgado, ali começou a nova aliança. Sproul, que é o material que estamos seguindo aqui, ele entende que foi na ceia, na última ceia, quando Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, quando é que começou a nova aliança? O fato é que Deus se revelou no Antigo Testamento, a antiga aliança, foi se revelando em alianças, houve um silêncio profético, que é chamado período intertestamentário, um período entre o Antigo e o Novo Testamento, um silêncio, não havia profecia, a Bíblia, o cânon do Antigo Testamento foi fechado, até que o anjo revela lá a Maria, que ela vai ter um filho, envia João Batista, etc. E aí começa um novo período de revelação, e João Batista ele vem como um arauto do Messias, do rei, anunciando: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E João Batista ele é um profeta do Antigo Testamento. Irmãos, João Batista, preste bem atenção nisso. É porque você pega a Bíblia, e aí, claro, né, os evangelhos são o Novo Testamento já. E aí, mas você tem que lembrar, quando você pega a sua Bíblia, que você começa a ler ali os evangelhos, que João é dito nas Escrituras que ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele veio, então, para preparar o povo da antiga aliança, os judeus, para a vinda do seu Messias. Eles precisavam se arrepender, eles precisavam ter o seu coração quebrantado. Então, João Batista ele veio com esse propósito. Ele não é João Batista. O batismo de João está na transição. Ele não é o batismo que Jesus instituiu na nova aliança. Aquele batismo de João era para os judeus se prepararem para a vinda do seu Messias. Tem conexão, tem semelhança? Tem, entre o batismo de João
e o batismo que Jesus instituiu tem semelhanças. Os dois são para arrependimento, tem questões semelhantes, mas não é o mesmo batismo. Não é a mesma coisa, ok? Então, o batismo do Novo Testamento, o batismo que nós praticamos, não é o de João. O batismo do Novo Testamento, a igreja cristã, nós batizamos, é um batismo da nova aliança, estabelecido por Jesus Cristo, é uma ordenança de Jesus para a igreja. Ele nos mandou pregar, creu, você creu? Quer ser parte do corpo de Cristo? Quem está tem que ser batizado. Tem a questão excepcional, que é a das crianças, que aí tem a questão do pacto, das famílias, mas essa questão da igreja batizar, etc., é uma coisa do Novo Testamento. É um sacramento, né, do Novo Testamento. Então, é uma ordenança do Novo Testamento. Se você pegar o período intertestamentário, haviam várias seitas do judaísmo e haviam práticas de batismos. Lá no tabernáculo, também o sacerdote se lavava, tinham rituais de lavagem. Então, lá na economia do Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, haviam essas lavagens, práticas ali, cerimoniais, rituais, lá no Antigo Testamento. Aspersão de sangue, né, que é um tipo de batismo. Você vai perceber, nós já falamos aqui, o dilúvio é um tipo de batismo. Quando o povo passou no meio do Mar Vermelho, foi como se eles fossem batizados, digamos assim. Então, o batismo ele tem uma aplicação muito profunda, né, no Antigo Testamento, tem muitas referências no Antigo Testamento. Quando Jesus vem, ele morre com seu sangue, ele nos compra, ele inaugura a nova aliança, o Novo Testamento, e então ele nos ordena que nós sejamos batizados em seu nome, no nome da Trindade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então, entenda isso, né, com relação a João Batista, entenda que é diferente. Então, é por isso que lá em João Batista, quem ia lá no deserto, eram adultos que estavam sendo batizados, é por isso que era assim, certo? Acontecia dessa maneira. Então, para a gente tratar dessa questão mais profunda, né, que é outra questão muito nossa aí do batismo infantil, João Batista não entra na questão, né, porque ele é lá da antiga aliança. Se você fosse um judeu, lá na época, você teria que ser batizado por João. Como é que eu sei disso? Como é que você sabe disso? Você lembra quando Jesus foi ter com João para ser batizado? Foi o que João disse para Jesus? O Senhor vem a mim. Não, eu é que teria que ir ao Senhor para ser batizado. Aí que foi que Jesus disse para João? João, calma aí. É preciso fazer assim para que se cumpra toda a justiça. O que é que Jesus estava querendo dizer? Irmãos, o batismo de João era para quê? Não era de arrependimento? Jesus tinha pecado para se arrepender? Quando João estava pregando lá, ele dizia o quê? Quem tem 2 capas de vida, não cobre, você que sei lá, o pessoal que era soldado romano, não cobre, como é que chama? O pessoal cobra propina, né? Alguma coisa assim, não. Jesus manda eles se arrependerem. Jesus foi ser batizado por quê, por João? Para cumprir toda a justiça, ou seja, Deus mandou o seu profeta, João era profeta, através de João, Deus ordenou os judeus a se prepararem para a vinda do seu Messias, era uma ordenança ali daquele contexto. Jesus, como um judeu, Jesus, para cumprir toda a justiça, Jesus foi lá e foi batizado, mas aquilo ali não é rito de entrada na igreja, ali é uma situação específica lá no período do Antigo Testamento. E a ideia é a ideia do reino. O judeu esperava o reino, o rei. Então, qual é a ideia? João Batista é um arauto. Então, a ideia, o rei está vindo e vocês não estão prontos. O rei está vindo. Mas nós somos filhos de Abraão, mas tem que se arrepender. Mas Abraão é nosso pai, não sei o quê. Não, tem que
E João ia lá e pregava, eles tinham que se arrepender. Não é porque era circuncidado, porque era judeu étnico. Tinha que se arrepender. Então, a ideia do batismo de João é dizer, o reino de Deus está próximo. Quando Jesus vem, o reino de Deus é inaugurado, ele começa o reino de Deus. O reino de Deus, ele então vai ser inaugurado. E Jesus vai estabelecer a nova aliança, que é o cumprimento daquelas alianças todas lá, que vem desde o Antigo Testamento. Então, o judeu que estava ali, ele precisava se preparar realmente, ir a João receber aquele batismo, e aquele batismo era uma coisa confrontadora para o judeu. Porque era costume, o gentio que queria se tornar judeu, dizer, quer ser judeu? Primeiro, era bíblico, né? Ele tinha que circuncidar. Quer ser judeu? Não, vocês são impuros, gentios, vocês têm que se lavar. Então, tinha os rituais de lavagem. Então, o temente a Deus, como Cornélio era um temente a Deus. O que era um temente a Deus? Era um gentio que começou a se interessar pela religião bíblica do Antigo Testamento, mas ele não era circuncidado. Ele não era judeu de fato, ele era um temente a Deus, ele não virou judeu ainda. E havia aquelas pessoas que queriam agora ser judeus, da igreja do Antigo Testamento. Tinha que ser circuncidado, mas era cobrado dos gentios lavagem. Tinha que ter uns rituais lá de lavagem. Quando João vem, ele está dizendo, vocês têm que ser lavados. Vocês, judeus, têm que ser lavados. Se arrependam, venham ser batizados. Apesar de que alguns só iam externamente, e João disse para os fariseus ali, né, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mas a ideia do batismo de João, sim, incluía arrependimento, lavagem de coração, para poder estarem preparados para Jesus, a vinda do Jesus. Ao mesmo tempo, João apontava para, quando viu Jesus, né, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João disse que ele é quem iria batizar com o Espírito Santo. Era Jesus que iria batizar com o Espírito Santo. Então, havia esse requisito, esse rito de purificação, que é o batismo de João, que é um profeta, de fato. João, como profeta fiel, ele não estava ali batizando porque ele inventou aquilo da cabeça dele, não. Ele estava cumprindo uma ordenança de Deus para ele. Então, o povo de Israel, não mais só os gentios que queriam ser judeus, o povo de Israel precisava então se preparar para a vinda do seu Messias. Claro que muitos não entenderam, né? Muitos não entenderam nada. Que o Messias ia nascer lá na manjedoura, ia ser pobre, que seria um rei, né, que não seria um reino desse mundo, mas a ideia do reino está lá, a ideia de preparação. E o João, comendo gafanhoto e mel silvestre, vestido de pele, João é um profeta, é um arauto, aquele que anuncia o rei está vindo, o rei veio, e era preparatório, aquele batismo era preparatório para os judeus. Então, sim, há conexões entre esse batismo de João e o batismo de Jesus, há conexões, mas também há diferenças. O batismo do Novo Testamento é o rito de entrada na nova aliança. Para ser judeu, o pessoal lá de Abraão e os judeus não tinha que circuncidar? 8º dia, etc., para ser da aliança. Pronto, nós somos o povo da aliança e o nosso sinal não é mais um corte, não é mais uma coisa que é feita só nos homens. Então, todo o povo da aliança tem que ser batizado, é uma ordem de Cristo, é uma ordem de Jesus. Então, para nós, primeiro tem que ter a fé, né? Se arrepender, crer, ser salvo. O batismo, ele também ele vai representar essas coisas. Depois nós vamos falar um pouco da questão das crianças, mas não é que a gente quer colocar barreira para as pessoas servirem a Deus, não, é a aliança. Você quer servir a Cristo, você tem que submeter a palavra a Ele. No caso, e aí,
como falamos, né, há um entendimento histórico aí, de que à igreja foi confiado esses sacramentos, para que não haja bader na ordem. Então, por exemplo, na nossa igreja são os ministros da palavra, que vão aplicar o selo. Não vai ficar uma coisa bagunçada qualquer um. Na nossa igreja passa pelo conselho, né, para poder a pessoa que está vindo ser recebida na igreja. Então, ela manifesta fé, professa a fé, e ela recebe o selo. E aí, a partir daí, ela é parte do povo de Deus, da aliança, da igreja visível, e se ela é crente de verdade, também da igreja invisível, certo? Então, e isso aponta para a regeneração, lavagem de pecados, para tudo isso, ok? Então, Jesus ordenou seus discípulos a batizar pessoas e celebrar o avanço do reino. Então, quando é que o reino de Deus cresce? Quando nós oramos, vem o teu reino. Então, nós pregamos o evangelho, e aí as pessoas evangelizamos. Mas e aí, depois? Claro que a pessoa não é obrigada a se tornar presbiteriano, ou vir para a nossa igreja. Mas se ela quer fazer parte do reino, se ela quer fazer parte da igreja visível, ela tem que procurar uma igreja fiel, uma igreja de Cristo, e ser recebida pelo batismo. Ela precisa fazer isso. Então, nós entendemos que todos os nossos irmãos, eles devem ter passado por essa situação, por esse rito, do Novo Testamento. Então, os apóstolos foram comissionados para isso, e nós somos o reino, a igreja é o reino de Deus. Então, Cristo deixou uma instituição, deixou ofícios oficiais. Lá no começo eram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ofícios extraordinários. Hoje nós temos ofícios ordinários, pastores, presbíteros, diáconos. Então, existe a igreja é o reino de Deus, existe uma ordem. Hoje em dia, está a maior confusão aí, de pessoas querendo ser, às vezes querem ser da igreja, não querem se arrepender, crer verdadeiramente no verdadeiro evangelho. Elas querem que a igreja as aceite de qualquer maneira. E aí nós temos que ter muito cuidado, lembrando que, claro que o reino de Deus é para todos aqueles que vierem a Cristo se arrependerem, mas lembrar que existe sim uma porta estreita, que é a conversão, que é o novo nascimento. Nós devemos lembrar disso. E que, para ser parte da igreja, é necessário, sim, elementos aí de submissão ao reino, ao rei. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E aí, primeiro vem, a gente geralmente cita, primeiro Senhor. Então, ele diz como é que é, a igreja é dele, ele estabeleceu, e ele estabeleceu sacramentos, sinais, que são aplicados. Então, é uma questão que é ordenança, é ordem, não pode ser mudado, e não pode mudar também, porque tem outro problema, que na igreja católica, na igreja romana, mas é muito simples, só água, e o pastor bota um pouquinho de água. E tem outro problema aí que a gente vai chegar nele, que é a questão se tem que mergulhar, como é que é, mas assim, água e a fórmula trinitária. Mas é muito pouco. Aí a igreja católica chega uma hora, não, o óleo também não é símbolo do Espírito Santo, o óleo na Bíblia, não tinha unção lá no... Coloca um pouco de óleo também. Irmãos, Jesus mandou água. Jesus falou batizando, e o elemento é água. Não tem negócio de óleo e começar a inventar outras coisas, deixar parecer mais bonito, e qualquer coisa desse tipo, não. O reino é de Cristo, ele diz como é que é, ele estabeleceu, e esse batismo é suficiente. Água, ali a profissão de fé, a pessoa é batizada em nome da Trindade, e ela recebe ali o selo. Então, ela ouviu o evangelho, ela ouviu as promessas, ela creu no Senhor, ela se arrependeu dos seus pecados, e ela recebe o selo, que significa o quê? O que é que Deus está dizendo quando Ele dá o selo?
isso que eu estou lhe prometendo vai acontecer, eu vou fazer. Você é meu, você é povo da aliança. Essas promessas são seladas. Ah, mas, pastor, mas o meu batismo foi lá atrás, não importa, você sabe que é batizado. Você sabe que é da aliança. Você sabe que é do povo de Deus. Você, quando vem para o culto, esporadicamente, pessoas são batizadas. Você lembra, você é da aliança. Você faz parte do reino de Deus. Você está vinculado a Cristo e à sua igreja também. Porque não existe a mesma fé que lhe une a Cristo, lhe une à igreja. Não existe fé que une a Cristo e separa da igreja. Não, irmãos, isso não existe. Não existe, não tem como enfeitar isso. Você creu, você foi unido a Cristo e unido à igreja. A igreja visível que tem problemas, tem suas dificuldades, não é perfeita aqui nessa terra, mas você está unido, tem que se unir, né, à igreja. Não é carreira solo, o cristianismo não é carreira solo. Certo? Não, ali, até o peregrino que anda só lá no livro de John Bunyan, uma hora ele encontra um colega, né, o fiel, eles andam juntos ali, mas ali não é uma alegoria completa da vida cristã. Né, ali são aspectos figurados ali naquela obra. Então, não é caminhada. Tem um sentido, né, que cada um de nós tem uma trilha solitária, mas nós somos unidos, sim, à igreja do Senhor. Então, a pregação do Evangelho, Deus promete, o Espírito é o agente, ele aplica as promessas, ele que regenera. E aí, agora, aquilo que internamente aconteceu com você é confirmado no batismo. Isso é confirmado no batismo. Certo? Que é a mesma coisa da circuncisão. Abraão já era crente, ele creu no Senhor. Pode perceber lá na história que a gente está acompanhando, na vida de Abraão. Primeiro ele creu, capítulo 12, ele atendeu. Lá na frente Deus diz, Abraão, você vai colocar agora o sinal da circuncisão. Ele já era crente. Né? O caso ali é um batismo de adultos. E aí os da sua casa todos foram batizados. Aí a questão da extensão do pacto à família, né? Ali no contexto do patriarcado, toda aquela família patriarcal, criança, todo mundo ali. Ismael foi batizado, Isaac depois foi batizado não, circuncidado, né? Foi circuncidado. Então, o selo foi dado àqueles, ok? Então, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, a salvação é pela graça mediante a fé. Mas lá o selo era um e agora o selo é outro. Mas é o mesmo reino, é a mesma salvação. A mesma salvação. Então, aquela que eu preguei aqui de Abraão, aquela obrigatoriedade, não tem como, a pessoa ela não tem que viver a vida cristã do jeito que ela acha. Ela vem, então a gente tem que ensinar. Ela vem, às vezes pode demorar, fica um ano, às vezes, ou menos, ou mais, ouvindo o Evangelho. Vai ter um momento que ela vai, como a gente está fazendo aqui a orientação, entender. Você é crente, você creu, então você precisa receber esse selo e ser batizado. Esse selo não vai salvar ninguém, não vai comunicar fé, ele vai só ser uma confirmação sacramental, é um meio de graça também, né, e é o que acontece hoje. Ok? Aqui, irmãos, até aqui, alguma dúvida? Vou falar aqui das crianças, mas se tiver alguma dúvida, se puder falar no microfone, ajuda, porque quem está em casa pode também participar. Né? Só, talvez fuja até um pouquinho do assunto, mas só por desencargo de consciência, existem alguns irmãos que têm uma certa dúvida nisso, que eu já ouvi, e eu me recordei disso agora falando sobre o batismo, que é o seguinte, tem algumas igrejas, né, que assim que determinada pessoa aceita Cristo, né, não demora muito, né, a pessoa já é batizada e aceita como membro da igreja, né? Mas batizada. Porém, na IPB não é assim, né? Existe um tempo, né? Você quer se tornar membro da igreja, não é batizado, aí tem que passar pela classe, né? Então, eu não me recordo ao certo o tempo, né? Mas só que eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quando uma pessoa se converte, está aqui no culto, aí aceita Cristo, por exemplo, né? Ou uma pessoa que já vem de outra igreja, mas não é batizada ainda, né?
o tempo dentro da IPB para ela poder ser aceita, ser batizada. Queria que o senhor falasse um pouco sobre, visto que tem igrejas que, assim que você aceita, a igreja já batiza logo, né? Sim. Então, irmãos, essa questão do tempo da pessoa que... primeiro ponto para nós é que, como a gente está enfatizando, a pessoa que creu e se arrependeu, ela está salva, certo? Não é o batismo que salva ou comunica a fé, ou não é o batismo que regenera. Então, você é salvo pela graça quando você crê. E já lá na igreja, o pessoal pega muito isso aí que Gabriel está falando, ele vê ali aquela coisa imediata que acontecia no período apostólico. Você tem que lembrar que muitos daqueles que ouviram o Evangelho, eles eram judeus, tinham contato com o Antigo Testamento, eles tinham um pano de fundo. Por exemplo, você vê quando Paulo ia pregar para gentios, Paulo tinha que ir muito mais além, ele tinha que ainda explicar quem é Deus, a Trindade, porque eles tinham ideias pagãs, eles tinham que... Era necessário um fundamento maior. Quando Paulo prega em Atenas, se você pegar o sermão de Paulo em Atenas, então, tem que ser considerado, quem chega ao cristianismo, tem que ser considerado isso. Às vezes a pessoa ela já era de uma família que teve contato com o cristianismo, se afastou, e ela tem já o conhecimento ali, e agora ela manifestou verdadeiramente um arrependimento, uma conversão. Então, o trâmite para que ela venha a ser batizada pode ser algo mais breve. Porém, desde depois do período apostólico, se você estudar a história da igreja, você vai perceber que a igreja costumou ter essa coisa de ter os catecúmenos, de ter algo mais cautela com quem é recebido na igreja, de que essa pessoa tivesse um conteúdo, alguma base ali de conceitual, né, para poder, então, havia esse discipulado, essa preparação. Então, isso tem conselhos, né, eu já vi conselhos aqui, tem um conselho aqui em Feira de Santana mesmo, pastor, que ele me falou que lá ele tem como é que a gente chama? Um ano letivo, um calendário anual para preparar as pessoas para ser recebidos na igreja, pessoas que vêm de fora, que não têm ainda uma base doutrinária. Pode parecer muito, e aí a gente tem que, cada igreja, cada conselho, cada caso tem que ser analisado. Né? Hoje, a vida... Eu tenho uma classe de catecúmenos aqui na igreja, não sei se os irmãos são conscientes, aos sábados, todos os sábados, só quando há alguma eventualidade eu não estou nessa classe. Estou usando o material da Confissão de Fé, e, por exemplo, são umas 30 lições, mais ou menos, na Confissão de Fé. Por exemplo, eu estou na lição 95, na Confissão de Fé aqui. A gente está apresentando a doutrina da igreja. Então, de cara, você percebe que existe... Claro que a gente está dizendo que a pessoa já é crente, tudo. Não estou dizendo que a pessoa vai ser crente no dia que ela for ser recebida na igreja, não. Mas, para que ela entre consciente, ela passe pelo conselho e possa ir tudo bem, ela ser alguém realmente que sabe o que está fazendo, né, em se tornar um membro da igreja e também de uma igreja presbiteriana. Então, eu creio particularmente que é necessário, no contexto que a gente tem hoje, de falta de informação, de conhecimento, dessa coisa bem do evangelicalismo, que é mais... O evangelicalismo, ele foca muito em algumas doutrinas. Fala, às vezes, do pecado, arrependimento, fé, e crê em Cristo e pronto. E repete muito... Não estou dizendo que isso não é importante, isso é o centro do Evangelho. Mas, como a gente está vendo, estamos acompanhando aqui, há muitos assuntos, outros ali, que é importante um crente conhecer, né, e principalmente alguém que é presbiteriano, que é reformado. Então, nós, como igreja, a gente gostaria que essas pessoas tivessem um básico, pelo menos, mesmo que elas não digam assim, não, mas... elas não vão ter a profundidade de alguém que tem anos de caminhada, ou que fez um curso teológico. Sim, a gente sabe disso. Mas, assim, a gente receber pessoas na igreja que nunca ouviram falar das nossas doutrinas, não entende, por exemplo, qual é a relação nossa de presbiterianos com a lei de Deus, com os 10 mandamentos. Isso é muito importante, porque depois o conselho é responsável pela disciplina da igreja.
O conselho é responsável pela supervisão. Com que base nós vamos supervisionar os membros da igreja? Como é que eu vou poder, um presbítero, um irmão, exortar? Fora as questões, que também seriam interessantes, constitucionais, né? Porque a igreja é uma organização. Então, a pessoa entendeu qual é o papel do membro, qual é o papel do diácono, qual é o papel do presbítero, do pastor, o que é que ela deve esperar de um pastor na nossa igreja. Porque as pessoas têm um caldo de cosmovisões, de visões do que é a igreja, do que é o evangelho, de quem é Jesus. Sim, a gente prega Jesus, mas quem é que Jesus? Né? Do romanismo, que Jesus? Que o batismo, a gente está vendo aqui, tem gente que... A maioria das igrejas, ele cita aqui o Sproul, hoje lá nos Estados Unidos, que é um país que tem base presbiteriana, até os puritanos ali, não pregam, não praticam o batismo infantil. É uma minoria, mesmo nos Estados Unidos. Hoje, na nossa igreja, a igreja presbiteriana, existe muita dificuldade, resistência à questão dessa questão. Possivelmente há uma base da falta de ensino da doutrina do pacto, dessa ideia da aliança, da obediência, dos sacramentos. Então, eu entendo que mesmo que não haja, a pessoa não vai, depois desse ano, sair já sendo um teólogo perito, mas pelo menos elas têm noção dessas coisas. E eu digo para os irmãos, hoje a vida está muito corrida, a gente tem esse trabalho aí, né, semanal, tem gente que não consegue entrar lá todo sábado, né, e o tempo ele é muito corrido, as coisas vão acontecendo, e a atenção hoje é muito dividida. As pessoas têm muita coisa para se ocupar, trabalho, estudo, outras coisas. Então, é necessário a gente entender a importância de ter um zelo por isso. E aí eu creio que essa pessoa, quando vem para a nossa igreja, se ela entra passando por um processo como esse, de tempo, ela vai poder se encaixar e poder servir melhor no contexto da igreja local. E a gente vai ter mais unidade também. Então, um dos problemas da falta de unidade, confissão de fé, catecismo, esse negócio, são padrões de unidade. Então, é por isso que a gente, às vezes, tem tanto ruído nas conversas, em como ser igreja, como fazer, porque nós somos... Porque, assim, irmãos, nós, presbiterianos, nós somos verdadeiramente evangélicos. Verdadeiramente evangélicos. Mas a fé reformada ela é anterior ao evangelicalismo. O movimento nós temos uma tradição bíblica que antecede ao que aconteceu depois lá nos Estados Unidos no período do evangelicalismo, que tem coisas boas, o evangelicalismo. Tem coisas boas. Né? Passaram por avivamentos e coisas boas. Porém, nós somos mais do que evangelicais. Nós somos evangélicos no sentido histórico, reformados, então assim, é mais, né? Não estou depreciando a questão evangelical, mas nós queremos ir mais longe, nós não queremos parar no evangelicalismo, para mim não é o meu propósito, né? Eu sei que o movimento evangelical, ele é bom que ele exista, pessoas estão conhecendo a Cristo, há uma evangelização, pessoas estão conhecendo mais do Evangelho, tendo oportunidade, por causa desse movimento evangelical, dessa prática evangelical. Os evangelicais têm essa questão missionária, né, toda essa questão aí muito forte. Mas tem coisa mais além aí do que isso, certo? E existe o verdadeiro evangélico, ele é sola escritura. Ele tem várias questões que são muito importantes e que é quem vai segurar a igreja no meio dos abalos aí dessas coisas. Então, eu entendo, respondendo a Gabriel, que nós não devemos ter pressa, mas não é desmerecer a experiência de ninguém que vem para a nossa igreja, mas assim, a pressa ela não é boa. Agora, independente de todo o curso e ensino que a gente passa para alguém, vai ter níveis de pessoas diferentes que vão entrar na igreja, né? Nós vamos ter pessoas que
enfim, depois de todo o processo, elas vão entrar na igreja visível, porque a igreja visível ela tem que ter esse entendimento que há essa gradação, pessoas que vão ter mais interesse, outras menos, mas esse é um grande desafio aí para a igreja. A gente sempre fica, assim, é muita questão de aplicação, cada caso. Então, eu acho que a igreja precisa. A gente vive um tempo difícil. As pessoas vêm com ideias muito tortas do que é o Evangelho, né, do que é servir a Cristo, do que é a igreja. Então, na verdade, mas eu acho que classe de catecúmenos nenhum resolve tudo, né? Então, finalmente, depois de um tempo, eu creio que é possível sim a pessoa ser recebida, mas hoje eu creio que tem que haver uma continuidade do processo. Então, eu acredito que é necessário que depois a pessoa foi recebida e tal, ela não pode ter como fim, acabou, até porque não tem eu continuo toda hora lendo, pesquisando, então não tem como a pessoa, na nossa igreja, nós somos discípulos, estamos aqui para aprender, e a gente não vai parar de aprender, certo? Não vai parar de caminhar. Então, o que não pode passar a ideia eu já sou crente, já passei por esse momento ali, curto ou longo, e pronto, agora é só praticar. Não, tem prática, mas a igreja, nós temos que estar constantemente voltando, então, para a instrução, para a base teórica, que estão conectadas. Teoria e prática na fé cristã, essas coisas estão conectadas, certo? As coisas andam juntas. Diga, meu irmão, se puder falar aqui para a gente ouvir, é melhor. Mas o conselho, só antes do irmão falar, o conselho eu oriento aos presbíteros que orem e pensem sobre isso, né? Tem pessoas chegadas, eu tenho um currículo lá que eu estou passando para os irmãos, mas o conselho pode ter uma noção, ideia e caminhar, a gente pode caminhar junto, qual seria o tempo, ser mais breve, ser mais longo. A questão é que eu digo aos irmãos que é difícil, porque, às vezes, assim, a pessoa começa, aí, às vezes faltam algumas aulas, e é difícil você, hoje em dia, terminar, né, um processo de um curso desse em pouco tempo. Diga, meu irmão Raimundo. Eu quero, é pouca coisa, só saber uma orientação do senhor. O povo judeus, os sacerdotes, príncipe de sacerdotes, ele a vida inteira escultuava a lei de Moisés. Então, o batismo, quando veio a circuncisão, eu não sei se eles eram circuncidados, e Paulo, quando falou da graça, que nós era batizado agora pela graça, eles esconjuraram Paulo até sair matando todo mundo, que se falasse a favor de Jesus, todo mundo era morto. Sim. Todo mundo era morto, porque tinha que seguir a lei de Moisés, que Moisés tinha passado para eles antes. Então eles ficaram naquilo, só Moisés. Agora, o que veio de Jesus, eles não aceitaram. Então, esse impasse aí entre Moisés e Jesus Cristo Isso. Paulo, ele é de uma das seitas do judaísmo, antes de se converter, chamada os fariseus, que eram grupos piedosos, os fariseus, para o contexto lá da época, mas havia os zelotes, haviam os sicários, haviam os saduceus, haviam vários grupos, e Paulo era de um grupo que ficou muito conhecido, esse grupo, por ser zelosos da lei, da aliança, da lei de Deus. Então, para Paulo perseguir a igreja, os cristãos eram hereges, era uma facção herética do cristianismo. Então, para o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, era uma questão de servir a Deus, perseguir os cristãos. Era uma questão de devoção a Deus, ele fazer isso. Até que Jesus aparece para ele tem uma visão de Jesus e ele percebe o quê? Que ali, aquele que ele está perseguindo, é o rei que os judeus esperavam. Então, ele se converte. Porém,
o judaísmo continuou com as suas seitas, até houve a destruição de Jerusalém no ano 70, e eles continuaram. Então, só que esses judeus aí, eles não interpretaram corretamente a Bíblia, senão eles tinham entendido que Jesus era o Messias, o judeu que viria, o rei, e eles teriam, então, entrado na nova aliança. Então, eles permaneceram. Houve um momento em que o judaísmo se dividiu do cristianismo. Houve um momento, a história de Atos, né, a história do Novo Testamento, vai mostrando isso, que houve um momento lá no começo em que tinha muito judeu crente, os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, mas depois ficou claro que até os romanos tiveram dificuldade de entender. Para eles, o cristianismo era uma seita do judaísmo. Depois que eles entenderam que o cristão era uma coisa separada, começou a perseguição. Porque eles tinham dificuldade com os judeus, mas eles já foram aceitos. Depois de um tempo, eles eram tolerados, os judeus eram tolerados pelos romanos. Então, o judaísmo é de onde vem a salvação, lá no começo, mas a história continuou. E agora temos o Novo Testamento. Então, nós somos esse povo da aliança, hoje. Então, para um judeu ser salvo, ele tem que ir a Cristo, ele tem que se arrepender dos seus pecados, crer e se tornar membro da nova aliança. Então, todas essas práticas que tinham valor lá no Antigo Testamento, circuncisão, os ritos, não valem mais hoje. Não tem mais, não são mais para nós hoje. Mas nós temos ritos que têm conexão com aqueles e dão continuidade. E é o que nós estamos falando do batismo, certo? É o que nós estamos falando do batismo. Por exemplo, aí, falando aí das crianças, né? Vamos ver aqui, eu estava aqui, acho que eu me perdi. O batismo não é sinal da fé da criança, que ela não tem ainda. É um sinal do que a criança receberá pela fé. É um sinal da promessa. Certo? Então, é um selo de que aquela criança ela é da aliança, ela cresce no contexto da igreja visível, e que no tempo devido, Deus, né, vai, segundo a sua vontade soberana, ela vai crer. Certo? Então, ela faz parte do reino, da questão visível do reino, quando ela nasce numa família da aliança. Então, o batismo ele não simboliza que ela já tem fé, não é isso que estamos dizendo. Então, é um selo para aquela criança de que se ela crer, ela é da aliança, se ela crer e se arrepender, ela vai ser salva. É isso, é um selo que está dizendo para ela, você tem privilégios, que você é da igreja visível, você, então, cresce debaixo da promessa, mas você tem que crer, se arrepender. Então, o fato dela ser batizada, ou de quem é batizado, não estamos dizendo que ela já é regenerada, e que, pronto, ela vai para o céu porque ela foi batizada na infância. Não. Ali é um selo e tal, mas que aponta para a promessa. O batismo é também o sinal e selo da regeneração. Já falei, então não vou me deter muito aqui. Então, a regeneração é um ato soberano de Deus. O homem não coopera. Não é um ato monergístico, não é sinergístico. Não é Deus e o homem cooperando, não. Regeneração, o homem está morto, não busca a Deus, não quer saber de Deus. Pode ser religioso. Num dado momento, o Espírito vem e regenera. É Deus. Só quem faz isso é Deus. Então, o batismo, ele é um sinal externo e selo desse ato de Deus no coração. Então, Deus mudou a nossa alma, Deus nos salvou, e aí nós fomos batizados. Eu sei que você pode contar exemplos, testemunhos, de pessoas que primeiro foram batizadas e não sabiam que não eram ainda regeneradas, depois se regeneraram. Mas não importa, a ordem normal do adulto, daquele que professa a fé, deveria ser essa. No caso da criança, eu já falei. É outro caso por causa do pacto. O batismo também é um sinal de remissão de pecados, de que estamos justificados. A mesma coisa da circuncisão. Então, veja que tem conexão do batismo com a circuncisão. Então, ele é um sinal, o batismo, de que fomos perdoados. Tem essa ideia assim, de lavagem. Né? O batismo também é um sinal de que temos um compromisso de caminhar em novidade de vida. Certo? Então, o batismo representa tudo isso aí. O batismo representa essa experiência
mais profunda e interna, que é o batismo que Cristo nos batiza com seu Espírito, essa experiência mística de união com Cristo. Então, isso é representado ali no sacramento, né, do batismo, ok? Então, é muito importante, né, o batismo, ele é muito central na questão da igreja, do reino de Deus, e para quem serve a Cristo é muito importante, certo? E tem muito a ver com o que acontecia com a circuncisão. Tem muito a ver com o que acontecia com a circuncisão. A circuncisão cortava a carne, né? E representava esse corte da impureza e tal. E o batismo agora não precisa de corte, mas a água representa essa limpeza, certo? O batismo é mais basicamente, universalmente, como a circuncisão era, acerca das obras de justiça de outro e não da nossa própria. Então, Abraão foi justificado pela fé, justiça do Messias, mas ele recebeu o selo. Quando eu sou batizado, eu estou dizendo assim, Cristo me salvou, não foi minhas obras, mas eu recebo o batismo. Então, tudo isso aponta para o Evangelho, tudo isso prega o Evangelho. Quando eu sou batizado, eu não estou dizendo que eu sou justo, que eu sou bom, que eu mereço ir para o céu. Não, eu estou dizendo o contrário, que eu não sou nada, que eu sou imundo em mim mesmo, a minha natureza é corrompida. E aí, então, eu fui lavado, eu fui regenerado. Irmãos, não sei como é que está o tempo aí, deixa eu ver. E aí, perguntas? Vamos. Diga lá, meu irmão Joel. Graça e paz, meu irmão. Sim. 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 Para os protestantes, a base da salvação é a graça mediante a fé. A causa, por que é que nós somos salvos? Porque Deus nos amou, nos deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, envia o Espírito com a palavra para aplicar no meu coração essas coisas, e eu creio. A fé, irmãos, não é uma causa meritória, ela é uma causa instrumental, certo? Então, quando você quer fazer alguma coisa, né, o prefeito Marcos está trabalhando aqui na obra, né? O propósito dele era abrir um vão ali, onde eram as janelas. Então, a causa, qual era? Ter mais luz, né, abrir o espaço, esteticamente é melhor. A causa era um propósito, mas o instrumento foi a marreta. A causa instrumental foi a marreta. Ou foi marreta que o irmão usou aí? Não sei, né? Foi o quê? Pronto. O instrumento foi um martelo e uma talhadeira. Pronto. A causa de sermos salvos é Cristo, é a morte de Cristo na cruz. É o amor de Deus. Deus nos amou na eternidade, nos elegeu, enviou o seu Filho. Ele veio, a gente não merecendo nada, ele veio morrer por pecadores. Essa é a base, a causa básica ali, o amor de Deus. E esse amor é prático, ele fez, ele executou um plano. Mas essa salvação, eu tenho que me apropriar dela. E é por isso que a gente diz que nós somos salvos pela fé. Não é que a fé salva como... A fé é o instrumento, que eu me agarro a Cristo para a salvação.
Então, é necessário, aí que nós que cremos na eleição, né, é por isso que nós falamos sempre disso, é necessário entender todo esse processo de salvação. E, agora, se eu creio verdadeiramente com fé salvadora, eu sei que Deus me amou, que eu sou um eleito, e aí eu não tenho que me preocupar tanto com isso. Mas a pessoa precisa crer. Então, o que salva a base para nós não é o batismo, é o católico romano que vai colocar ênfase no batismo, que eu falei na aula passada sobre isso, a visão católica do batismo. Então, essa preocupação, não estou dizendo que a gente despreze o batismo, não, o batismo é importante. Ele é obediência à ordenança, é um sinal da aliança, é um rito de entrada na igreja. Mas, para alguém que é adulto, principalmente, que ele precisa entender, primeiro ele tem que ser convencido a se preocupar com a alma dele, né? Então ele precisa entender que ele precisa de Cristo, que ele tem que se arrepender e crer. Mas ele já é crente. Pronto, mas ele tem que entender que a Bíblia tem muita coisa, a gente é discípulo. Então o verdadeiro discípulo, ele vai querer saber tudo o que o seu Senhor quer. E o Senhor quer que nós sejamos batizados e entremos na sua igreja, é uma ordenança. Então ele tem que ser convencido. Agora, quem vai convencer ele é o Espírito com a palavra. Ele precisa ouvir a instrução, a pregação. É por isso que é o problema da pessoa, eu sou crente, mas ela se afasta da comunhão. Ela não congrega, ela não vem a uma igreja. Ou então ela não tem a oportunidade de receber um discipulado, de ser evangelizada ali em loco, né, onde ela está. Então, às vezes ela vai ter uma fé do jeito que ela acha no senso comum dela que tem que ser. Tem muita gente assim hoje, irmãos, no nosso país. As pessoas não têm uma resistência à igreja, a vir à igreja, e tal, mas elas creem, você crê na Bíblia? Creio. Você crê em Jesus? Creio. Elas até têm algum grau de conhecimento, mas elas param aí. E aí, irmãos, tem um perigo, eu não estou dizendo que é o caso nem do filho do irmão, mas assim, é muito arriscado a pessoa viver nisso, porque é uma coisa muito séria o reino de Deus. E não adianta você ser quase cristão. Não vai adiantar no final. Quando Jesus voltar, mas eu acredito, eu quase cheguei lá. Então, assim, é necessário que as pessoas sejam alertadas, que elas entendam que é realmente assim, ela tem que ter segurança. E como é que ela vai ter segurança se Jesus diz para ela ordens, Jesus dá ordens, se crê e for batizado. Então, embora o batismo não salva, é uma ordenança, é uma ordem de Cristo. O ladrão da cruz não foi batizado porque não teve tempo. Se ele tivesse continuado, né, que não era o caso, que pena de morte, ele estava na cruz e ia morrer. Mas se ele fosse uma pessoa que não estivesse na cruz lá e tal, ele ia ser batizado. Para se unir à igreja é normal, é o fluxo normal da coisa. Então, nós não podemos servir a Deus dentro dessa coisa assim, e ficar no achismo. É muito importante a gente estar solidificado na palavra. Então, é por isso que é importante falarmos do batismo e entender. Agora, eu entendo assim, que ele precisa realmente fazer esse autoexame, né, parar para pensar os frutos, né, dessa fé que ele tem, porque se ele não congrega, ele não tem interesse, o crente, o salvo, ele ama a pregação, ele deseja conhecer mais de Deus. Então, essas pessoas que para elas é indiferente a comunhão cristã na igreja, os meios de graça, o dia do Senhor. Então, assim, não estou dizendo que ela não seja uma crente, mas ela, no mínimo, pode ser um crente fraco. Crente forte, ela não é. De cara, não tem muito que... O diagnóstico, não tem como mudar o diagnóstico para agradar. Essa pessoa, eu sou cristão, beleza e tal, creio, eu se apega à promessa, né? Se crer for salvo, então eu creio para a minha salvação. Sim, mas para aí, é só isso, e aí? Isso é seguro? E outra coisa, isso é um crente, realmente ele vai parar nisso aí, ele vai querer parar nisso? Então, eu particularmente entendo que não. Né? Nós que cremos no Senhor, senão, assim, a gente poderia ir todo mundo para casa, porque todo mundo aqui crê o que o versículo diz, que se crer e for batizado será salvo. Então, por que a gente se esforça tanto
gasta dinheiro para pagar luz, perder tempo de vir para cá, para a igreja. Então não tem sentido nenhum. Então isso é uma redução do evangelho. Tem um tipo de evangelho que é pregado aí, que é assim, é um evangelho fácil. Faça isso e isso será salvo. É um evangelho fácil, que não tem o custo do discipulado, que ele acaba cortando ali algumas coisas que é fácil executar e pronto, está resolvido o meu problema. Então, isso no mínimo é perigoso, esse tipo de coisa, entendeu? É no mínimo perigoso. Então, eu alerto, né, faço alerta para aqueles que se encontram nessa situação, que avalie, pare para pensar, considere que você precisa não só vir e ser batizado também, mas você precisa, de fato, ter uma fé viva, né, uma fé que lhe leve a ser um discípulo, a andar com o Senhor e tudo mais, e ter frutos aí mais visíveis. Né? Você não pode errar nessa questão da salvação. Né? O tempo é breve, uma hora você vai se apresentar diante de Deus, é o que João Batista disse. Né? O pessoal era judeu, eles eram circuncidados, o judeu era batizado, que era o batismo do Antigo Testamento, circuncidado. Aí chega João, o machado está posto à raiz das árvores. Viu? Árvore que não der fruto, machado. Ele estava dizendo aquilo, imagine, irmãos, que ele estava dizendo aquilo como se fosse para a igreja, ali, para a gente batizada, que era a circuncisão no Antigo Testamento. Então, o batismo é a ordenança, é a importância, mas tem essa questão, né, que o fruto, experimentar a graça, tudo isso tem que acontecer. Irmãos, o tempo avançou aí, eu vou pedir um pouquinho de paciência só para falar aqui de um ponto aqui, que é para a gente não deixar para depois, que é bem curto, que é sobre o elemento que eu já falei. Então, o elemento exterior usado nesse sacramento é água, com a qual um ministro do Evangelho, legalmente ordenado, deve batizar o candidato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui é a confissão de fé, na seção 2 do capítulo do batismo, dizendo como é o batismo. É água, com a qual um ministro do Evangelho, então, mais uma vez, a confissão de fé entende que a igreja foi confiado esses sacramentos, e por uma questão de ordem, para não ficar bagunça, foi dada essa incumbência. Então, a igreja deve dar essa incumbência ao ministro, da autoridade. Qual é a autoridade que a gente faz essas coisas? Então, como a instituição, a igreja, então, a nossa igreja presbiteriana, os reformados, entenderam, então, que isso deve ser dado ao ministro, legalmente ordenado. E a fórmula, só isso, não tem que ter nenhum outro elemento, e etc. e tal. Fórmula trinitária. Então, é assim, certo? Então, a igreja recebe não apenas o ministério da palavra e da disciplina, mas a administração dos sacramentos. Então, isso é um dever da igreja. E a igreja, então, reformada, entende que os ministros devem executá-lo. Não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é corretamente administrado por efusão ou aspersão. Esse ponto aqui, talvez, não sei se vai dar tempo, porque é mais polêmico, mas surgiu gente dizendo que não, tem que mergulhar e acabou. E a palavra baptizo no grego é mergulhar, e isso não é verdade, é uma linguística ruim. Aspersão representa, sim, a ideia de lavar. E há muitos argumentos, embora, irmãos, os presbiterianos reformados não fazem guerra contra a imersão, não. Viu? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: o batismo é corretamente administrado por efusão ou aspersão. Ele não está dizendo que está errada a imersão, não. Quem faz essa briga é o do lado de lá, que diz, não, tem que ser mergulhando e não é aceito o batismo por aspersão ou efusão. Então, para nós é água e a fórmula. A gente não briga pela quantidade de água, porém, para nós é corretamente administrado pela aspersão tranquilamente. Certo? Eu vou deixar isso aqui, se os irmãos me permitem, para a próxima aula, porque senão vai demorar muito e o tempo não vai ser suficiente, a gente vai ficar até meio-dia aí. Eu sei que não é... É bom a gente ir recebendo as porções, né? Não tem pressa, então vou pedir... Então, pesquisem, estudem, se preparem, né, quanto a isso.
Ok, podemos concluir então, ou tem mais algo importante aí para pontuar? Diga lá, meu irmão Joel, pode falar. Sim. Irmão, isso é um misticismo, né, que tem algumas igrejas aí adotaram, um ritualismo, coisas que não são instituídas na Bíblia. Para nós, assim, só vale o que está instituído. Então, a gente não pode incluir nada, fazer nada que não haja uma ordem direta. Né? Há um debate no meio reformado sobre a unção com óleo. Inclusive, a Igreja Presbiteriana aprovou a unção com óleo, depois caiu a unção com óleo, que é baseado lá em Tiago, que diz, se tiver algum enfermo, chama os presbíteros da igreja, que orarão e tal, e fala do óleo, e a oração, que ela diz assim, a oração da fé salvará o enfermo. Então, a ênfase é na oração, é em Deus, não no elementozinho, no óleo ali. Lembrando que há alguns exegetas, alguns intérpretes, entendem que o óleo é o remédio daquela época. Então, a ideia é, use o remédio e ore, mas confie em Deus, não no remédio. Então, há uma interpretação que eu vejo, a maioria dos reformados, porque era o remédio daquela época, o óleo. Então, tipo assim, use o remédio mesmo, mas ore, confie em Deus. Vamos dizer que seja o óleo mesmo, né? Que havia... Mas, irmãos, tem toda uma questão aí, né? E aí a igreja reformada não tem essa prática. Uma vez eu estava lá em Fortaleza ainda, e passei na frente de uma igreja, aí tinha um cara lá, vem aqui que eu quero orar por você, aí eu parei assim, meio no susto, o cara tacou o óleo na minha testa, assim, começou a orar. Começou a orar por mim lá e tal. Mas, assim, nós não temos essa prática, né? Tentou entrar aí na igreja, mas é muito comum mais os irmãos carismáticos, pentecostais, ter essas práticas aí. Nós não temos, porque, assim, para nós tem que ser bíblico. Para a igreja anglicana, para você receber a ceia, você teria que vir aqui se ajoelhar para eu lhe dar a ceia. Os puritanos não quiseram isso, porque não, isso não está na Bíblia e tal. Entendeu? Então, assim, essas coisas que não estão na Bíblia, a gente... O reformado mesmo, ele é meio radical nisso aí, né? Não está na Bíblia. A reforma, né, Zwinglio, antes de Calvino, era 4 paredes nuas e um sermão, os historiadores dizem, né? Porque tinha muita coisa, ele era do romanismo, e eles saíram tirando tudo que não era, tudo que era tradição, eles saíram tirando, né? Às vezes até algumas coisas meio indo além, né, sendo um pouco radical, e depois veio o equilíbrio aí, mas o fato é que, em via de regra, é isso aí, meu irmão, não tem base bíblica alguma. E induz ao misticismo, a confiar nessas coisas, na água, no copo d'água, na oração poderosa daquele pastor tal. Então, isso induz a um misticismo que nós não concordamos, né, e rejeitamos isso aí, ok? Sim. Só um pouquinho, meu irmão. Irmã Marília, liga lá. Sim. E a questão que na era apostólica, assim, eles tinham como ter uma medição muito maior do que nós, se aquela pessoa teve um quebrantamento genuíno mesmo e estava arrependido. Tem esse ponto, né? Mas a irmã vai continuar, diga, pode ir. Irmãos, digamos assim, tem um avivamento e chega um mundo, não, pastor, a gente quer ser sola escritura mesmo. Meu amigo, não demora muito, não. Se o conselho aprovar, batiza. Se vem um pessoal, não, é só a Bíblia mesmo, tira tudo isso aí e tal, a gente vai, pronto, não tem problema nenhum.
Agora sim, a gente tem que ver, hoje a gente vive num tempo que a gente não percebe esse quebrantamento, essa sujeição ali. O cara lá, o carcereiro, ele tremeu a prisão, ele se arrependeu e tal, então, tudo. Então, tem todo um contexto ali da era apostólica que era propício aquilo acontecer naqueles contextos. Depois a coisa ficou mais ordinária, a igreja foi caminhando, e aí foi a coisa do dia a dia, de pessoas vindo à igreja, conhecendo, e aí foi uma coisa mais processual, né? Mas eu creio que em épocas de grande derramamento do Espírito, de avivamento, se você tem grandes sinais, evidências ali de quebrantamento, de submissão, de iluminação, as pessoas estão entendendo, então é bem mais curto o caminho. É porque não é assim que funciona no dia a dia da igreja. Vai demandar as pessoas, para entender a nossa doutrina, no meio evangélico aí, para ela vir entender o que é, ela vai ter que queimar pestana, em geral, né, e tudo mais. Porém, a gente crê na ação do Espírito. Tem pessoas que vão ser iluminadas, vão ter mais facilidade, e aí pode ter um caminho mais curto, né, para esse processo. Mas a igreja tem que ter sabedoria disso, né, de modo geral. Porém, ao mesmo tempo, assim, não deixa de ser perigoso você receber sem instrução. É que pode acontecer o que aconteceu com a igreja quando o Império Romano caiu. Entrou muitos bárbaros na igreja e eles traziam para a igreja muitas coisas da idolatria deles, lá e tal. E naquela coisa de receber todo mundo, quase a igreja virou ariana, que é uma heresia, porque eles eram arianos, os bárbaros, eles entraram de rodo dentro da igreja e foi barra para poder segurar a ortodoxia da igreja. Então, assim, é por isso que tem que ter o cuidado. Entendeu? Por isso tem que ser esse cuidado. A igreja que tem uma linha ortodoxa, ela tem que ter esse cuidado hoje em dia, senão a igreja acaba... Porque, na verdade, assim, irmãos, nas relações humanas, não estou falando isso de modo pejorativo, não, mas as relações humanas são dinâmicas. Você tem um grupo de amigos ali. Quando chega gera uma nova dinâmica ali. Quem lida com pessoas sabe disso, porque cada um tem uma característica. Então, a igreja, à medida que as pessoas vão vindo para a igreja, vão entrando na igreja, então, assim, a igreja tem que ter cuidado, porque, às vezes, em vez dela influenciar quem está vindo, para poder essas pessoas se tornarem mais bíblicas e tal, dependendo do ritmo, se a gente não tiver atenção, cuidado, a igreja que vira o mundo. Ela se adapta ao... Então, assim, o tempo aí, ele é importante, sim, por causa disso. Mas se tiver, volto a dizer, se o pessoal se quebrantar, começar que nem na época do avivamento, cair aqui chorando e quebrantado, e não, aí pronto, aí vamos batizar logo, que é crente mesmo, né? Porque eles viam os sinais ali da ação do Espírito, né, claramente, e tudo mais. Mas, quem dera, né? O Brasil, não sei se já viu um avivamento como eles viveram ali na era apostólica, ou até mesmo depois, avivamentos da história do cristianismo. Eu não sei se a gente viu isso, né? Acho que não. Talvez local, alguém sentiu algum avivamento, mas igrejas e tal, e tudo, a gente não tem muita notícia disso. Vamos orar, irmãos? Sim, Raimundão, diga lá. A irmã, não foi a irmã. Pode falar, minha irmã. Sim, os ofícios, Davi é um rei no Antigo Testamento, e havia os ofícios, profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Esses ofícios, eles eram chamados ungidos, eles eram um tipo de Cristo, do Messias, eles apontavam para Cristo. Cristo, ele reúne os três. Cristo é profeta, sacerdote e rei. Quando Jesus foi batizado, ele recebeu a unção ali, o Espírito desceu sobre ele, e aí foi dito, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, Davi, aquele óleo representava realmente a sua unção, ele era um ungido, e ele representava o Espírito Santo. Porém, hoje, todo crente recebe o Espírito Santo, certo? Todos nós somos profetas, sacerdotes e reis, mas não há mais essa ordem. O profeta recebia a ordem, vá lá ungir o rei, vá lá ungir E agora não tem mais essa ordem. Creu, vai lá e seja batizado, batize. Lembra do apóstolo Paulo, a conversão de Paulo?
Paulo era judeu, ele viu Jesus, tal, caiu por terra, aí ele estava lá no quarto, lá orando. Aí o que aconteceu depois com Paulo? Foi um irmão lá, aí disse, Paulo, né, te levanta, ser batizado, e pronto. Paulo agora era do Novo Testamento, era da igreja. Não teve necessidade, nenhum apóstolo recebeu balde de óleo na cabeça, né? Tem uns apóstolos recebendo balde de óleo na cabeça. Mas você não vê isso no Novo Testamento. Isso era a unção do Antigo Testamento. Mas todo verdadeiro crente tem o óleo do Espírito espiritualmente, digamos assim. Nós temos o Espírito Santo, há uma representatividade do óleo, mas não é necessário esse rito mais no Novo Testamento. Não há essa instituição no Novo Testamento, entende? Então, Davi representa isso. Não só Davi, Salmo 133, lá, o óleo que desce na barba de Arão. Os sacerdotes eram ungidos com óleo, os profetas também, né? Então, hoje nós não temos mais aqueles ofícios daquela maneira. A gente é profeta, mas de outra maneira, né? de outra forma. Não é como eles eram lá, que era um ofício mesmo, né? Ele é tipo um presidente, né, do país, uma coisa assim, lá, uma autoridade pública. Então, mesmo as nossas autoridades, eles não precisam receber, né? Porque a gente não é uma teocracia também. Então, ali era diferente o sistema de autoridade deles. Mas lembre, só para explicar com essa questão da autoridade pagã, que Ciro, quando ele foi... Depois do cativeiro, Deus usou um pagão, Ciro, para tirar o povo do cativeiro. O que foi dito de Ciro? O meu ungido. Deus disse, Ciro é o meu ungido. Então, aquilo era representativo, né? Representativo. Vamos orar, irmãos? Então, oremos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por mais um dia do Senhor, por estarmos em adoração, aprendendo dessas realidades do Teu reino, saber que somos do Teu reino, indignos que somos, pecadores, mas o Senhor nos escolheu para fazer parte deste reino, sermos alcançados pelo Teu Espírito, nos arrependermos, crermos, recebermos o selo, o sinal do batismo, que aponta para a nossa regeneração. Ó Deus, santifica o Teu povo, ó Pai, dá entendimento, luz, nos dá a entender a igreja, os sacramentos, e ser fiéis a Ti, uma igreja fiel. Nos dá um dia de paz, nos leva com a Tua graça, nos abençoa e nos traz logo mais à noite. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz então, às 18 horas retornamos.